Dia 5 da semana 19, segundo o livro de Samuel 10. Algum tempo depois, morreu o rei Naás, do país de Amon, e o seu filho Anum se tornou rei. E Davi disse: Eu serei bondoso com Anum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Então enviou mensageiros a Anum para mostrar a sua amizade. Porém, quando os mensageiros chegaram à cidade de Rabá, as autoridades amonitas disseram ao seu rei: O senhor pensa que é em honra do seu pai que Davi enviou estes homens para mostrar amizade? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões a fim de conhecerem a cidade para poderem destruí-la. Então, Anum pegou os mensageiros de Davi, raspou um lado da barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou outros mensageiros para se encontrarem com eles, porque eles estavam muito envergonhados. Davi mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltassem quando as suas barbas tivessem crescido de novo. Os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo deles. Por isso, contrataram 20.000 soldados sírios das cidades de Bet-Reob e Zoba. Também contrataram o rei da cidade de Maacá com 1.000 homens e 12.000 homens da cidade de Tob. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todos os melhores soldados do exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada da cidade de Rabá, enquanto os outros, os sírios de Zoba e de Reob e os homens de Tob e Maacá, tomaram posição em campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas os atacariam pela frente e por trás. Então, escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas sob o comando do seu irmão Abisai, que as colocou de frente para os amonitas. E Joabe disse a Abisai: Se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. E, se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso. Vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Então Joabe e os seus soldados avançaram para atacar. Sírios fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo, então também fugiram de Abisai. E voltaram para dentro da cidade. E Joabe parou de lutar contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, reuniram de novo todas as suas tropas. O rei Hadadezer mandou chamar os sírios que estavam no lado leste do rio Eufrates. Então eles foram até a cidade de Elã. Na frente deles ia Sobaque, o comandante do exército de Hadadezer. Quando Davi soube disso, reuniu as tropas israelitas, atravessou o rio Jordão e marchou para Elã. Lá os sírios tomaram posição de frente para os israelitas. A luta começou e os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e os seus soldados mataram 700 soldados que guiavam carros de guerra e 40.000 cavaleiros sírios. Feriram também Sobaque, o comandante inimigo, que morreu ali no campo de batalha. Quando os reis, que eram chefiados por Hadadezer, viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com eles, ficando debaixo do seu poder. E os sírios ficaram com medo de ajudar de novo os amonitas. Primeiro livro de Crônicas 19. Algum tempo depois morreu o rei Naás, do país de Amon, e o seu filho Anum se tornou rei. Davi disse: Eu serei bondoso com Anum, como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Então enviou mensageiros a Anum para mostrar a sua amizade. Quando os mensageiros chegaram lá e visitaram o rei Anum, os líderes amonitas disseram: O senhor pensa que é em honra do seu pai e para mostrar amizade ao Senhor que Davi enviou estes homens? É claro que não.
Ele os mandou aqui como espiões a fim de ficarem conhecendo a nossa terra, para poderem conquistá-la. Então Hanum pegou os mensageiros de Davi, raspou a barba deles, cortou as suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Eles ficaram tão envergonhados que não tinham coragem de voltar para casa. Quando Davi soube disso, mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltassem quando as suas barbas tivessem crescido de novo. O rei Hanum e os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo. Por isso, contrataram na Mesopotâmia e em Maacá e Zoba, na Síria, carros de guerra e soldados de cavalaria. Pagaram para isso mais de 34 mil quilos de prata. Os 32 mil carros de guerra que eles haviam contratado e o exército do rei de Maacá foram e acamparam perto da cidade de Medeba. Os amonitas também saíram de todas as suas cidades e se aprontaram para a guerra. Quando Davi soube disso, enviou contra eles Joabe e todo o exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada de Rabá, a sua capital, e os reis que haviam ido ajudá-los tomaram posição em campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas atacariam pela frente e por trás. Então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Chegou o resto das suas tropas debaixo do comando do seu irmão Abisai e as colocou de frente para os amonitas. E Joabe disse a Abisai: se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar, e, se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso, vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Então Joabe e os seus soldados avançaram para atacar, e os sírios fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo, e aí eles também fugiram de Abisai, e voltaram para dentro da cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, mandaram buscar tropas que estavam no lado leste do rio Eufrates. Essas tropas eram dirigidas por Sobaque, o comandante do exército do rei Hadadezer de Zoba. Quando Davi soube disso, reuniu o exército israelita, atravessou o rio Jordão e colocou as tropas de frente para os sírios. A luta começou e os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e o seu exército mataram 7.000 soldados sírios que guiavam carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria. Também mataram Sobaque, o comandante sírio. Quando os reis que eram chefiados por Hadadezer viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com Davi, ficando debaixo do seu poder. E os sírios nunca mais quiseram ajudar os amonitas. Salmo 20. Salmo de Davi, ao regente do coro. Ó Rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda a sua oração. Que o Deus de Jacó o proteja, que do seu templo Deus lhe envie socorro e que do monte Sião ele o ajude. Que Deus lembre de todas as suas ofertas e aceite com prazer os seus sacrifícios queimados no altar. Que Deus satisfaça os seus desejos, ó Rei, e permita que todos os seus planos deem certo. Então daremos gritos de alegria pelo seu triunfo e, em louvor ao nosso Deus, levantaremos as bandeiras da vitória. Que o Senhor atenda todos os seus pedidos, ó Rei. Agora sei que o Senhor dá a vitória ao Rei que ele escolheu. Do seu santo céu, ele lhe responde e, com o seu grande poder, ele o torna vitorioso. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. Ó Senhor Deus,
dá a vitória ao rei. Responde-nos quando pedimos a tua ajuda.